Bem-vindos ao podcast O Sagrado em Ti. Eu sou a Aisha Aksine e neste espaço vamos explorar juntos a sacralidade que existe em nós, na nossa vida, nos outros e no planeta Terra. Cada episódio é um convite para despertar a sua consciência e descobrir o sagrado que habita no seu ser e no seu coração. A nossa viagem de encontro com o sagrado, ela está prestes a começar e por isso prepare o seu espaço, respire profundamente. Agora, acenda a sua vela e permita que a luz do seu coração se expanda, porque juntos vamos colocar mais luz no mundo, deixando que a presença do sagrado nos acompanhe neste momento. Gratidão imensa por estar aqui. Vamos agora juntos iniciar esta jornada. Olá, olá e que sejam muito bem-vindos a este episódio especial do nosso podcast O Sagrado em Ti. E é uma alegria muito grande mesmo estar aqui hoje com cada um de vós neste primeiro episódio de 2026 e que jornada tem sido 2026 para cada um de nós. De certo que concordam comigo que 2026 tem sido um ano de muito movimento, de muita coisa a acontecer no nosso exterior a grande velocidade e a impulsionar também muitos processos de movimento interior. E em verdade já estamos no mês 6, quase energeticamente a entrarmos aqui no solstício que marca o meio do ano, e durante os últimos meses muitos de vocês escreveram diretamente para o nosso e-mail, para os canais de comunicação da escola, a perguntarem se estava tudo bem comigo, se a escola não iria oferecer os eventos mensais de transformação através dos portais planetários, porque estava tudo muito diferente e silencioso nas nossas comunicações, no servir que estávamos a oferecer à nossa comunidade. E hoje eu sinto que, finalmente, posso responder de forma mais assertiva às mudanças que vocês sentiram na escola e no nosso servir. A verdade é que eu, Aisha, não estive ausente. Eu estive a preparar algo que sabia que tinha chegado o momento de trazer ao mundo. Mas para compreendermos o que é que eu vos quero transmitir, eu preciso de começar a história pelo início, não o início mesmo, mas para fazer aqui algum sentido, então eu vou precisar de voltar a alguns anos atrás. Então, como muitos de vós sabem e fizeram parte desta jornada, grande parte do meu percurso, ele foi construído e estruturado através da psicoterapia, através do acompanhamento pessoal e grupal em processos profundos ao longo dos anos, desde 2011, que eu acompanho processos pessoais e grupais muito profundos de cura e transformação. E ao longo destes anos, eu comecei a observar algo que se repetia constantemente, algo que acontecia tanto nos trabalhos grupais, mas acontecia muito frequentemente, mesmo quase sempre, nos atendimentos individuais nas consultas. E o que acontecia era que mal abríamos o atendimento, os anjos pessoais dessa pessoa, eles estavam presentes no momento do atendimento, ou os anjos de várias pessoas, ou todas as pessoas do grupo, eles desciam no momento em que nós fazíamos dinâmicas de grupos, mentorias, tudo o que tinha a ver com processos grupais. E não só os anjos estavam presentes, os anjos pessoais estavam presentes, como se tornavam participantes ativos do processo. Ou seja, eles traziam orientação, traziam informação,
traziam mensagens de orientação para aquela pessoa específica ou para aquele grupo específico, traziam clareza, informação adicional e entendimento aos processos que estavam a decorrer na consulta ou nos grupos e traziam também respostas para situações, para conflitos que estavam a acontecer, para problemas que pareciam aparentemente difíceis de resolver. E essa informação dos anjos eram de facto transmitidas através da minha pessoa, que estava a comunicar diretamente o que os anjos me estavam a dar de informação para esse grupo ou para essas pessoas. E por vezes, mais do que a informação, acontecia um processo energético. Ou seja, havia uma energia que descia e conduzia mudanças tão profundas dentro da consulta que apenas podiam ser descritas como verdadeiras curas espontâneas. Mas, de início, eu pensei que fossem momentos isolados, ou que aquela pessoa, ou que aquele grupo precisavam de uma ajuda especial ou extra naquele momento. Mas com o tempo, eu percebi que isso não acontecia isoladamente. Percebi que existia algo maior, percebi que existia um padrão em que eles desciam e percebi também uma inteligência amorosa. Ou seja, uma presença constante dos anjos em cada dinâmica, em cada consulta, em cada e-mail que eu escrevia, em cada ajuda que eu prestava. E, interessantemente, eu não tinha que cessar a minha visão pessoal, a minha ajuda, as minhas ferramentas. Os anjos, eles não vinham para substituir a minha visão, a minha ajuda, o meu serviço, o processo terapêutico em curso. Eles vinham ampliá-lo, iluminá-lo e conduzi-lo para níveis mais profundos de compreensão, de cura e de transformação. E foi nesse momento que eu comecei a perceber com toda a clareza que a presença dos anjos não era apenas uma parte do meu trabalho que estava invisível. Ela estava a tornar-se parte. Ok? Eles estavam sempre presentes e faziam parte da missão que me estava a ser gradualmente confiada. E tudo mudou em 2024. 2024 foi um ano atípico deste contacto com os anjos. Também mais à frente eu irei contar esta história que tem aspectos muito místicos do processo de cura angélica, mas para simplificar, 2024 foi o ano em que eu recebi uma comunicação direta de seres que se apresentaram a mim e que reconheci como a presença da Irmandade dos Anjos da Cura Angélica Multidimensional. E este grupo de seres, de forma clara, direta e inequívoca, eles fizeram-me um pedido. Eles pediram-me ao mesmo tempo que honrasse uma parte da minha missão aqui na Terra. Uma parte que eu não tinha tão consciente, e um pedido que confesso que eu não estava à espera que ocorresse no imediato. E este pedido, ele alterou profundamente o rumo do meu servir e dos planos que eu tinha para a minha vida. Então este pedido foi-me pedido por esta Irmandade dos Anjos da Cura Angélica Multidimensional que eu me tornasse um canal e simultaneamente canalizadora deste sistema. Ou seja, que eu ajudasse a trazer ao mundo um sistema angélico completo de cura multidimensional. Um sistema que me foi transmitido passo a passo, nível a nível, é um sistema que tem 3 níveis, com uma precisão e um amor que ainda hoje me emociona muito ao recordar esta experiência. Ok? Eu um dia hei de contá-la, foi algo que é uma energia que não é mesmo de cá, também com uma precisão, com um amor, com um nível de tolerância que me emociona muito de recordar. E com isto eu quero vos transmitir que este sistema angélico de cura multidimensional, ele não me pertence. Eu não o criei, eu não o inventei, eu fui apenas aquela que aceitou a responsabilidade de o receber, ancorar e partilhar no mundo. E inicialmente este caminho ele foi vivido de forma muito íntima.
Era tudo muito novo, havia muita coisa transmitida pelos anjos que eu ainda precisava de compreender neste mundo real. Experiências que, quando estes códigos desciam, quando esta energia descia, eu precisava de integrar. E também o que eu sentia era uma responsabilidade muito grande que eu precisava de honrar. E por isso eu comecei a aplicar este sistema angélico de cura multidimensional a mim própria, durante vários meses, a testá-lo nas dimensões da minha realidade, para verificar as manifestações, as diferenças entre o estar, entre o receber em mim, esta energia, estes códigos, em comparação com a minha frequência e a minha energia natural. E, na verdade, tudo era novo e tudo me foi entregue de uma vez. Então, eu precisava de o sentir, precisava de o viver, precisava de perceber aquilo que realmente era e depois sentir os benefícios deste sistema nas várias dimensões da minha vida e nas várias dimensões da minha energia para poder até pensar sobre ele. Ok, eu estou a receber isto, eu percebi que eles querem que eu me torne canal desta energia, que eu me torne canalizadora desta energia, mas de facto, e eu tenho uma mente muito científica, de facto, que mudanças ocorrem nas várias dimensões do nosso ser. Eles disseram-me logo que era uma terapia multidimensional, portanto trabalha ao mesmo tempo as várias dimensões do nosso ser, que mudanças nós poderemos ver diretamente quando recebemos esta energia. Então eu precisei de alguns meses para testar este sistema nas várias dimensões da minha vida e também nos vários níveis da minha energia. E quando o fiz, mais tarde, eu comecei a disponibilizá-lo às pessoas mais próximas, portanto tivemos aqui como cobaias toda a equipa da escola, para avaliarmos de forma muito responsável, que somos todos muito diferentes, o que é que cada um sentia. E chegou um momento em que os anjos disseram que era o momento de expandi-lo para os grupos. Então, em 2025, nós começamos a disponibilizar este sistema angélico de cura multidimensional para os grupos. E então surgiram os primeiros ciclos de 22 dias de cura e equilíbrio que ocorreram desde 2025. Então, nós começamos por formar vários grupos. E nas experiências com vários grupos constituídos por várias pessoas em várias zonas do mundo, com diversas idades, com diversas energias, com diversas experiências de vida, nós notamos algo muito real que no contexto de 1 a 1 ou na equipa da escola nós não notávamos tão frequentemente. E o que denotamos foi que as pessoas começaram a relatar mudanças que iam muito além daquilo que eu esperava. Mudanças emocionais, mudanças energéticas, mudanças na percepção espiritual e mudanças na forma como se viam a si próprias e à sua própria vida. E foi aí que eu comecei a perceber algo muito importante. Estas energias, que os anjos chamavam de sistema angélico de cura multidimensional, eu estava a levá-lo à letra. Então eu percebi que este sistema, ele não vinha apenas para curar. Ele vinha para despertar a memória de quem nós somos, despertar a ligação à nossa alma, despertar o potencial que tantas vezes permanece adormecido dentro de nós. E há algo que os anjos me explicaram, mas que eu ainda não tinha visto na prática desde o início e que mudou completamente a forma como eu compreendo este sistema. Os anjos explicaram-me que a maioria das abordagens terapêuticas, sejam elas as medicinas convencionais, complementares, energéticas ou até espirituais, elas procuram ajudar-nos a resolver aquilo que nós conseguimos identificar no momento presente. Seja uma dor física, seja uma doença, seja um sintoma, seja um desequilíbrio, seja um bloqueio, um padrão, um desafio específico. E isso é importante ser reconhecido. Mas os anjos explicaram-me que muitas vezes aquilo que nós conseguimos ver, sentir ou identificar é apenas a parte visível e muito pequena de todo um processo de cura e transformação muito mais profundo que está a ocorrer.
Ou seja, eles explicaram-me que aquilo que se manifesta no corpo físico, nas emoções, nos nossos relacionamentos ou na nossa vida exterior pode ser apenas a expressão de desequilíbrios que existem noutras dimensões do nosso ser e que nós ainda não conseguimos reconhecer conscientemente. Eles explicaram-me que o sistema angélico de cura multidimensional, ele não está programado apenas para resolver problemas, desafios, doenças ou desequilíbrios isolados que se resolvem num ponto, mas que está programado para resolver a raiz do problema. Porque muitas vezes o que acontece é que quando nós resolvemos num ponto, mas a raiz é mais profunda, nós voltamos a aparecer noutro ponto, ou mesmo no mesmo ponto, com os mesmos tipos de desequilíbrio mais à frente. Então este sistema ele foi concebido para apurar, o processo de cura e de harmonização do nosso ser como um todo. Em vez de trabalharmos apenas aquilo que é visível, esta abordagem ela procura levar a cura e equilíbrio às dimensões que compõem a nossa experiência humana, que são as dimensões que os anjos chamam de realidade ou dimensão física e material, emocional e relacional, mental, espiritual e multidimensional. Porque os anjos ensinam que a verdadeira cura, ela não acontece apenas quando nós eliminamos um sintoma ou tratamos uma área. A verdadeira cura e o processo de transformação que vem depois da cura, ela acontece quando nós restauramos a harmonia do nosso sistema inteiro. É por falta de harmonia que os desequilíbrios aparecem. E quando essa harmonia regressa, muitas vezes começam-se a transformar aspectos da nossa vida que nós nem sequer sabíamos que estávamos a precisar de cura para termos a consequente harmonia depois. É por isso que lhe chamamos de cura angélica multidimensional, ou seja, é um sistema de cura que nos permite acelerar os nossos processos de cura visíveis e invisíveis para que possamos ir para o próximo nível, que é despertar o nosso potencial mais elevado, a consciência e a autonomia de quem podemos ser e viver no planeta Terra. Porque a verdade, e tenho a certeza que todos nós nos identificamos com isto, é que a maioria das pessoas atualmente vive em permanente gestão de crises. Quando surge um problema físico, nós procuramos uma solução para o corpo. Quando surge um desafio emocional, nós procuramos uma solução para as emoções ou para as nossas relações. Quando existe um episódio de ansiedade e depressão, nós tentamos equilibrar ou regular, como se fala muito hoje, o nosso sistema nervoso. Quando chegamos a um esgotamento ou a um burnout, nós procuramos uma solução para a nossa mente. E quando perdemos totalmente o sentido da vida, nós achamos que precisamos de uma situação ou de uma solução espiritual. Mas o ser humano, cada um de nós não somos compostos por partes isoladas. Nós somos seres multidimensionais e as nossas diferentes dimensões auto-influenciam-se. Ora para o equilíbrio, o desenvolvimento, o empoderamento e a ascensão. Ora para o desequilíbrio e a manifestação da doença. Ou seja, o corpo influencia as nossas emoções influenciam as nossas relações e os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles comandam e atraem a nossa energia. E a nossa energia, ela influencia o que nós captamos do universo. Ou seja, a resposta e a capacidade de viver, criar, amar e manifestar. Então, enquanto continuarmos a olhar para os nossos desafios como acontecimentos separados ou como áreas localizadas em que nós temos que agir, nós vamos estar apenas a corrigir os sintomas, a adiar o nosso processo de cura e nunca a restaurar a harmonia do todo. E é por isso que muitas pessoas passam anos, e eu vi isto nas minhas consultas, a resolver focos de desequilíbrio sem nunca recuperarem verdadeiramente o contacto com a paz, vitalidade, clareza, cura e o alinhamento que procuram. Então este sistema de cura angélica multidimensional, os anjos explicaram que ele nasce de uma visão diferente,
Uma visão que reconhece que o ser humano possui diferentes dimensões que se influenciam mutuamente. A dimensão física e material, a dimensão emocional e relacional, ok? O que colhemos fora e o que temos dentro, a dimensão mental e energética, a dimensão espiritual e a dimensão multidimensional. Então, quando uma destas dimensões perde a harmonia, todas as outras são afetadas. Por isso, o verdadeiro caminho para curar e para resgatar o equilíbrio não passa apenas por tratar um sintoma ou uma área específica da nossa vida, passa por restaurar a harmonia do sistema como um todo. Porque não podemos cuidar apenas da parte que pede ajuda porque está visível, quando o desequilíbrio afeta todas as outras partes. Então, a nossa evolução na forma como olhamos para o nosso processo de cura e equilíbrio tem que sofrer aqui um upgrade para começarmos realmente a incluir-nos como seres multidimensionais e cuidarmos do nosso ser por inteiro. E foi aqui que eu entendi que aquilo que os anjos nos estavam a entregar era diferente. Na verdade, muito diferente. O sistema de cura angélico multidimensional, ele não nasceu apenas para ajudar as pessoas a curar ou a amenizar aquilo que dói. Ele nasceu para nos ajudar a recordar quem nós somos. Porque a verdadeira cura, ela não acontece quando curamos uma ferida. A verdadeira cura, ela acontece quando nos voltamos a reconhecer, quando nos voltamos a encontrar com a nossa luz, com o nosso potencial, quando recordamos a nossa essência multidimensional e através dela recuperamos a ligação à nossa alma, quando voltamos a reconhecer-nos como um todo e a alinhar partes do nosso ser como um todo, nós começamos a entender qual é que é a nossa verdade. E foi aqui que os anjos me explicaram que este não seria um sistema de cura e equilíbrio. Ele seria também um sistema de transformação, de consciência, de reconexão que está em permanente evolução para proporcionar ao ser humano uma constante elevação e ascensão ao seu potencial mais elevado. Então este é um sistema capaz de trabalhar simultaneamente a nossa realidade físico-material, a nossa realidade emocional e relacional, a nossa realidade mental e energética e a nossa consciência multidimensional e a realidade espiritual, que são as partes que nos ligam à nossa alma e nos recordam quem nós somos e o que é que viemos fazer aqui à Terra. Porque os anjos, eles sabem muito bem algo que nós muitas vezes nos esquecemos. Nós não somos apenas uma dimensão. Não somos apenas corpo, nem emoções, nem relações, nem mente, nem energia separadamente. Nós somos seres multidimensionais e isto tem muito que se lhe diga, com várias dimensões, experiências, fractais na Terra e fora dela. Então a nossa cura e o nosso processo de despertar, para que ele seja completo e para que nós realmente possamos atingir um patamar de estabilidade e autorrealização, a nossa cura e o nosso processo de despertar também precisa de ser multidimensional. E então, ao longo, voltando à história, que já me excedi aqui um bocadinho, ao longo do ano de 2025, nós oferecemos vários ciclos de cura e equilíbrio com os anjos, onde diariamente cada participante recebia uma sessão de cura angélica multidimensional e nos diversos grupos nós verificamos algumas expressões comuns. À medida que as pessoas recebiam esta energia deste sistema de cura angélica multidimensional, elas não começavam somente a sentir mais equilíbrio. Elas relatavam também sintomas de despertar. Alguns recordavam capacidades esquecidas, associadas ao empoderamento, ao desenvolvimento pessoal, ao adquirirem uma maior confiança na sua intuição, estavam aqui a trabalhar a dimensão espiritual e multidimensional. Algumas começavam a sentir uma ligação mais profunda consigo próprias, com o seu corpo, com a sua autoestima, e muitas delas começavam a viver de uma forma mais orientada com as várias partes
da sua realidade. Então, este trabalho dos grupos, ele foi muito, muito importante para nós realmente termos uma noção de como é que isto se verificava em várias pessoas. Então, o trabalho dos ciclos de cura e equilíbrio com os anjos, ele continuou-se a expandir com os grupos que estavam em 2025 em português, os grupos no Brasil e os grupos em inglês simultaneamente durante todo o ano. Então, foi em 2025, mais ou menos no fim do ano, que os anjos me pediram o passo seguinte. Os anjos pediram-me para formar outras pessoas no sistema angélico de cura multidimensional. Disseram-me que era o momento de abrir caminho para que mais seres humanos se tornassem também canais desta energia, porque o mundo precisa de mais pessoas que levem cura, consciência e elevação aos lugares onde são necessários. E foi desta visão que nasceram as formações, que brevemente vão estar disponíveis para todos, e foi exatamente desta mesma visão que nasceu o meu novo livro, Cura com os Anjos, uma introdução ao sistema angélico de cura multidimensional. E, em verdade, este passo pediu-me que criasse muito espaço no meu interior e exterior para acolher este processo e este projeto com responsabilidade, honra e verdade. E para o fazer, eu tive que fechar a agenda de atendimento nos últimos 6 meses. Eu cessei os eventos mensais habituais da escola da Gaia Light School e durante os últimos 6 meses eu recolhi-me profundamente, porque eu sabia que 2026 representava um novo ciclo, uma nova etapa de serviço, e sabia também que precisava de criar espaço para dar forma a tudo aquilo que estava pronto para nascer. E para o fazermos com verdade e integridade, nós temos sempre de criar afastamento da urgência, ok? Nunca acelerar processos. Simplesmente criar espaço para receber, para manifestar, para materializar, sabendo que cada uma das coisas vai vir no tempo certo. E foi desta verdade que eu me dediquei inteiramente a este projeto nos últimos 6 meses, com seriedade, com responsabilidade, com amor. Se existe uma mensagem que os anjos me mostraram repetidamente durante todo este percurso, foi que nunca estamos sozinhos. Nunca, mesmo quando nós acreditamos que sim, mesmo quando nós atravessamos mudanças profundas, mesmo quando nós nos sentimos perdidos, mesmo quando nós ainda não conseguimos ver o caminho à nossa frente, nós nunca estamos sozinhos. Existe uma presença, existe uma inteligência amorosa e existe uma ajuda que está constantemente disponível para nós. E talvez a maior mudança, o maior ensinamento que eu possa passar, a maior mudança, talvez ela aconteça precisamente quando nós deixamos de tentar fazer tudo sozinhos e começamos a colaborar. Ou seja, começamos-nos a permitir ser guiados por esta inteligência da vida que sempre nos leva para o próximo nível de evolução. E foi deste espaço de escuta, entrega, confiança e compromisso que nasceu a Cura com os Anjos. Não apenas como um livro, não apenas como formações, mas como uma porta de entrada para compreender de maneira evolutiva quem é que são os anjos, além das suas asas e auréolas, ok? Como é que eles comunicam, como é que eles nos acompanham e principalmente como é que eles podem participar, porque está tão disponível uma energia tão forte, tão potente, como é que eles podem participar ativamente nos nossos processos de cura, crescimento e transformação que vão estar tão acelerados neste ano de 2026 e 2027. Okay? Neste período intenso de transição planetária para uma nova era em que todos nos encontramos a fazer esta transição. Então este livro para mim representa muito mais do que uma nova publicação. Representa a materialização de uma missão que me foi confiada, representa também uma síntese
de anos de experiência, prática e serviço em comunhão com o Reino Angélico, e hoje posso finalmente partilhar com cada um de vós, com muita alegria, que a Cura com os Anjos ele já está disponível para pré-venda. E todos aqueles que sentirem este chamamento, nós preparamos também alguns bónus exclusivos de pré-lançamento para vos ajudar neste processo de comunicação com os anjos, para acompanhar os primeiros passos desta sua jornada com os anjos. E eu acredito muito que se chegou até ao fim deste episódio, talvez sejam os seus anjos que lhe tenham guiado até aqui. Talvez hajam aqui mensagens importantes da minha jornada que vão caber muito bem na sua jornada e talvez exista uma razão para estar aqui. Porque, acima de tudo, aquilo que os anjos mais me transmitem, que eles mais desejam neste momento, é ajudar-nos a recordar quem nós verdadeiramente somos. Nós precisamos de entrar num processo de cura profunda de quem nós estamos a ser, para nos recordarmos de quem nós somos, para nos recordarmos da luz que existe dentro de nós, para recordarmos do imenso potencial que eles me dizem sempre que está à espera para ser vivido por cada ser humano e principalmente para nos recordarmos que não estamos sozinhos. Então, para todos aqueles que desejam explorar mais este mundo angélico e a ajuda preciosa dos anjos neste momento muito importante de evolução em que todos nos encontramos, eu estarei à vossa espera de braços abertos, de coração palpitante, a guardar para si um abraço bem apertado, porque ao longo destes anos, uma das coisas mais belas que eu aprendi é que nós nunca estamos sozinhos. Os anjos, eles estão sempre presentes, mesmo quando nós não pedimos. Eles caminham connosco, acompanham-nos, orientam-nos e muitas vezes estão bem mais próximos do que nós imaginamos. Eles são seres de uma frequência vibracional extremamente elevada. E neste momento de profunda transformação planetária, eles estão mais disponíveis do que nunca. Também há um capítulo do livro que tem o papel dos anjos na nova era, tudo aquilo que eles me transmitiram, que estão aqui a fazer neste momento. E eu posso dizer que eles estão mais disponíveis do que nunca, por isso é que este sistema veio agora à Terra para nos apoiar neste processo de deixarmos de ser quem estamos a ser para podermos ocupar quem viemos ser. Ou seja, neste processo que é um processo gradual de cura, consciência, equilíbrio e evolução. E talvez tenha sido por isso que você chegou até este episódio. Talvez, eu acredito, exista uma razão maior para estar a ouvir estas palavras neste momento e talvez tenham sido os seus próprios anjos que estejam simplesmente a recordar-lhe algo que a sua alma já sabe, que existe um caminho para si, que existem muitas ajudas e que existe uma versão de si que está pronta para nascer. E foi precisamente por isto, por esta verdade, que eu escrevi Cura com os Anjos. Este livro é o resultado de anos de serviço e de comunhão com o Reino Angélico e, acima de tudo, de uma missão que agora se abre, que me foi confiada pelos anjos para ser partilhada agora com o mundo e com muitos de vocês que sei que já estão disponíveis. Então, se sentir este chamamento no seu coração, o livro encontra-se agora disponível em pré-venda e os primeiros leitores temos muitos presentes preparados para vos apoiar nesta jornada. Encontrarão aqui em baixo todos os detalhes na descrição deste episódio. Por hoje eu termino em gratidão. Gratidão por me ouvir, gratidão por estar aqui. Gratidão por caminhar comigo, todas as pessoas que escreveram e-mails, a fazer perguntas, a saber o que é que se passava na escola. Gratidão pelo vosso cuidado, pelo vosso amor. Gratidão por caminharem comigo, conosco, nesta jornada. E, acima de tudo, gratidão por dizer sim ao chamamento da sua alma e estar aqui. Que a luz dos seus anjos iluminem cada passo do seu caminho, hoje e sempre. E despeço-me com todo o meu amor. Eu sou a Aisha Aksin e este é o início de uma nova jornada. Até ao próximo episódio. Muitas bênçãos para si. E agora, para terminarmos,
feche os seus olhos por um momento e sinta o sagrado que existe em si, a pulsar no seu interior e a iluminar cada parte de si agora. Que assim seja. Que o que partilhamos hoje, neste episódio, nos inspira a viver em maior sacralidade, conexão, presença e amor. Gratidão imensa pela sua presença e pelo seu tempo. Foi muito especial partilhar este espaço sagrado consigo. Até ao nosso próximo encontro. Muitas bênçãos e um grande abraço do meu coração para o seu coração.